Olá, amigos! Está começando agora uma edição especial do Ponto de Encontro. Hoje com vocês, Sônia Nakagawa e Roberto Maxwell. E o programa de hoje é o primeiro de uma série de 3 edições comemorativas dedicadas aos episódios enviados por vocês em casa para o nosso concurso de fotografia, que teve como tema 120 anos de amizade Japão-Brasil. Experiências reunidas numa só história. Durante os meses de fevereiro e maio, entre esses dois meses, a gente recebeu mais de 300 fotos de várias partes do Brasil e do Japão. Então, a gente agradece a você que participou e que compartilhou com a gente um pouco de sua vida e de sua história. Muito obrigado! E por trás das fotos há tantos episódios incríveis, tantas histórias emocionantes que vamos dividir em 3 edições. Afinal, seria impossível condensar relatos sobre 120 anos de amizade num único programa de 20 minutos, não é mesmo, Roberto? Pois é, Sônia. Uma parte das fotos selecionadas pode ser vista lá no nosso site. E, pensando naqueles que não têm acesso à internet, a gente vai tentar mostrar, do nosso modo especial, é claro, pelas ondas do rádio, algumas dessas imagens. Essas fotos, elas nos dão uma visão de passado, de presente e de futuro. É como se fossem um álbum de família, elas fossem um registro de uma grande família com ramificações no Brasil e no Japão. E na edição de hoje, convidamos todos a uma viagem pelo tempo através das fotos. Que tal embarcar num navio a vapor que sai do Japão levando imigrantes japoneses com destino à América do Sul? Estamos nos primeiros anos da década de 1960. Shunji Ota mora em Setouchi, na província de Okayama, e ele nos enviou uma foto em preto e branco com o título Argentina Maru partindo do porto de Kobe. O episódio está escrito em japonês e a gente traduziu para vocês. Lembranças do navio de imigrantes. Durante o período de 1957 a 1969, eu trabalhei como tripulante em rotas internacionais da Companhia Marítima Osaka Shosen, atual Shosen Mitsui. Dentre as memórias que tenho, guardo muitas relacionadas aos navios de imigrantes com destino à América do Sul. Naquela época, creio que as pessoas que deixavam o Japão rumo ao Brasil iam atrás de um grande sonho, que era desbravar terras desconhecidas. Como membro da tripulação, cuidava para que os passageiros fizessem uma boa e segura viagem e também torcia para que tivessem sucesso na nova terra. Esta é uma foto da partida do Argentina Maru do porto de Kobe, no outono de 1963. Nossa, que foto linda, né? Você consegue sentir o clima, a atmosfera da época. E quando se fala em chegada de japoneses no Brasil, o nome que logo vem à cabeça é Kasato Maru, a embarcação que atracou em Santos no dia 18 de junho de 1908, com os primeiros imigrantes. 50 anos depois, em nova campanha governamental de estímulo à migração, o Argentina Maru foi um dos principais meios de transporte e durante 13 anos, no período de 1958 a 1971, fez 40 viagens, conduzindo mais de 10 mil japoneses para a América Latina. Nessa época, o perfil dos migrantes também era um pouco diferente dos passageiros do Kasato Maru, que eram em sua maioria camponeses. Muitos jovens solteiros e também famílias partiram em busca de aventura e novos desafios, não necessariamente fugindo da pobreza. E entre eles havia universitários, pesquisadores e técnicos especializados. Para nossa alegria, recebemos fotos e relatos de pessoas que viajaram a bordo desse navio e agora estão vivendo no Brasil. Yoshiji Wada, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um deles. Ele nos enviou uma foto em que aparece no convés no momento da partida. Vestido de terno e gravata e segurando um buquê de flores em uma das mãos,
parece lançar um olhar de despedida para aqueles que ficam. O texto, escrito em japonês, tem como título Tudo começou a partir daqui. Esta é uma foto do dia em que eu embarquei no navio Argentina Maru em sua 12ª viagem para a América do Sul em 1962. Eu era membro do Círculo de Estudos de Imigração para o Exterior da Universidade Waseda e tranquei matrícula na universidade para seguir viagem como estagiário de Tóquio no setor agrícola. Durante o trajeto, fiz parte do conselho editorial do jornal de bordo Sakura e 40 anos depois organizei uma homepage para reunir e coletar informações sobre a trajetória de vida dos 681 passageiros que viajaram comigo no Argentina Maru. Toda a atividade que desenvolvo hoje começou com esta foto. É uma fotografia memorável. Nossa, interessante, não? Contatamos Yoshiji Wada pelo telefone. Ele nos contou um pouco mais sobre a história da sua vida. Apesar de viver há tanto tempo no Brasil, ele se sente mais confortável falando em sua língua nativa. Meu primeiro contato com o Brasil foi durante uma atividade extraclasse da escola. A professora nos levou para o Porto de Kobe para a cerimônia de despedida de pessoas que partiram rumo ao Brasil para cultivar pimenta do reino na Amazônia. Na época, o fato não me marcou muito, apenas fiquei muito impressionado ao saber que as pessoas iam tão longe para plantar pimenta do reino. Isso aconteceu no ano de 1954 e, na ocasião, ele era um estudante do segundo ano ginasial. Em 1959, ele ingressou na prestigiada Universidade Waseda e seu sonho era seguir a carreira política. Participou ativamente de movimentos estudantis, integrou passeatas e chegou a fazer parte do grupo que invadiu a residência do primeiro-ministro para protestar contra a assinatura do Tratado de Mútua Cooperação e Segurança entre os Estados Unidos e o Japão. Mas quando ele percebeu que acordos daquela importância eram travados à revelia dos protestos populares, ele se decepcionou com a política vigente e ingressou em um círculo de estudos da universidade, passando a fazer parte de um grupo que estimulava a saída de jovens para outros países. Eu fazia a apologia da migração para os estudantes mais jovens. É bem provável que um ou outro tenha sido influenciado pelas minhas palavras e tenha decidido tomar esse caminho. Achei que não poderia encará-los se eu próprio não tivesse tido a experiência de viajar para outro país. E então, por desencargo de consciência, resolvi trancar a faculdade e embarquei no Argentina Maru rumo ao Brasil. Durante 2 anos, entre 1962 e 1964, o Wada percorreu, além do Brasil, mais 6 países da América Latina e da América Central, visitando colônias de imigrantes japoneses como estagiário. Em 1964, ele retornou ao Japão. Concluiu o último ano e se formou na universidade. Mas, naquele momento, ele já havia tomado a decisão de fincar raízes no Brasil. Tentou a sorte como pecuarista em Goiás, mas viu que não levava jeito para a coisa. E após um período trabalhando como funcionário do consulado japonês de Porto Alegre, ingressou em uma grande corporação japonesa e fixou-se na capital gaúcha. Casou-se com uma japonesa que havia migrado ainda criança e com ela teve 3 filhas, hoje todas já maiores de idade. Aos 55 anos de idade, criou a sua própria empresa de representações e assessoria comercial. Hoje, aos 75 anos de idade, ele está empenhado em coletar, organizar e registrar a trajetória e o paradeiro dos 681 japoneses que, junto com ele, em 1962, embarcaram no Argentina Maru e se fixaram no Brasil, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. Ele também nos enviou a foto da celebração dos 40 anos do desembarque no Brasil.
O evento aconteceu no dia 12 de maio de 2002, em São Paulo. Ele foi o principal organizador e, após um ano de pesquisa para contatar as pessoas, conseguiu reunir 100 companheiros de viagem. Sobre esse evento, ele diz: Foi muito bom rever companheiros de viagem que eu não via há 40 anos. Relembramos a travessia pelo Canal do Panamá e episódios dos quais eu até já tinha me esquecido. Alguns se espantaram quando me viram, porque, como na época eu era um universitário, pensavam que eu logo voltaria para o Japão. No dia 10 de maio de 2012, o grupo novamente se reuniu em São Paulo, desta vez para comemorar os 50 anos de Brasil, durante 3 dias de eventos. Na ocasião, participaram cerca de 160 pessoas, e entre elas estava presente Akiko Miyake. Juntamente com Mada, ela fazia parte do grupo que editava o jornalzinho de bordo Sakura, que era distribuído aos passageiros durante a viagem no Argentina Amaro. Akiko Miyake nos mandou várias fotos contando a trajetória de sua família. Uma delas foi tirada em 1961 e mostra a família inteira reunida. Ela, os pais, 2 irmãs e um irmão. O título é O Momento Decisivo da Mudança para a Amazônia. E ela escreveu: Nunca antes havíamos tirado uma foto da família, mas como isso era necessário para inscrição no programa de imigração América do Sul, pedimos a um professor de uma escola da vizinhança que nos fotografasse. Já tínhamos vivido em colônias japonesas fora do Japão. Fomos repatriados logo após o término da Segunda Guerra Mundial e passamos a viver na terra natal do meu pai, no interior da província de Akita. Então, juntamente com outros 16 repatriados, ele resolveu criar e liderar uma associação agrícola. No entanto, apesar de todo o esforço, a venda da safra mal dava para pagar o transporte de carroça. Isso fez com que ele abandonasse o cargo na associação e foi decidido que iríamos deixar o Japão para tentar a sorte em outro lugar. A princípio, a ideia era emigrar para o Paraguai. Mas a minha mãe, que era natural do litoral de Fukuoka e adorava peixe, argumentou que por ser um país sem saída para o mar, seria difícil encontrar ali os peixes de que tanto gostava. Se fosse perto do rio Amazonas, segundo ela, com certeza seria mais fácil conseguir pescados. Assim, a nossa viagem rumo a Tomé-Açu foi decidida. E não foram poucas as provações enfrentadas por ela e por sua família na nova terra. Em uma outra foto intitulada Novas Vidas que Partem, Akiko está dentro de um rio participando de um ritual. Ela conta: Em 1962, no ano em que chegamos a Tomé-Açu, a malária ainda era uma ameaça. Essa doença levou uma companheira de imigração muito querida, a quem prezava como se fosse minha própria irmã. 2 meses depois, o pai do meu noivo veio a falecer após intensa febre que durou 3 longos dias. Foi diagnosticado com febre da água negra, uma complicação decorrente da malária. Quando completamos o nosso primeiro ano no Brasil, no Dia das Mães, minha irmã mais nova, de 14 anos, se matou por causa de uma desilusão amorosa. No curto período de 1 ano, deparei-me com o falecimento de 3 pessoas muito próximas, e isso me fez pensar na vida após a morte. Esta é a foto da cerimônia do meu batismo, tirada em 5 de novembro de 1966. Foi a partir desse dia que passei a encarar as agruras da vida sem esmorecer. Que exemplo de superação, viu? Bem, a Kiko hoje tem 72 anos e ainda vive em Tomé-Açu.
Ela se casou com um japonês que havia migrado alguns anos antes dela e com ele teve 2 filhos e uma filha. Os 2 filhos vieram para o Japão para trabalhar no final da década de 1980, porque, infelizmente, a plantação de pimenta do reino da família foi devastada pelos fungos. Em 2012, no ano em que completou 70 anos, ela veio ao Japão para visitar os filhos e passou 3 meses viajando pelo país. A filha também já esteve no Japão, se especializando em educação infantil. Ela vive no Brasil e é diretora proprietária de um jardim de infância. A Kiko é uma mulher ativa que valoriza a vida e adora a poesia. Uma vez por mês, reúne os amigos para fazer haiku, o tradicional poema japonês. E perguntamos a ela qual é o segredo para tanta força na hora de superar os obstáculos. Ela diz: passei a não me importar nem sofrer por coisas pequenas porque acredito na vida eterna. Depois que aprendi isso, minha vida mudou. Nós fomos feitos para viver com Deus e se Ele está dentro de nós, podemos suportar qualquer privação. E a Kiko fez pra gente um balanço desses 50 anos vividos no Brasil. Tomé-Açu foi o palco de muitos acontecimentos e algumas pessoas podem até achar que este é um lugar inóspito e inconveniente para viver, mas para mim é um paraíso. Passei por dificuldades aqui, mas isso poderia ter acontecido em qualquer outro lugar diferente daqui. Olhando para trás, não encaro aquilo que passei como um sofrimento tão grande assim. Quanta história legal, viu, Sônia? E 2 dos 681 passageiros contaram aí pra gente um pouco da vida deles e da história deles que começou no Argentina Maru, né? Mas como será que estão os outros passageiros? Porque a história deles daria vários livros, né? Acho que é justamente esse o legado, Roberto. Tanto o Sr. Wada como a Sra. Akiko são os protagonistas e autores do enredo de suas próprias vidas. Eles eram jovens quando desembarcaram no Brasil e depois de meio século colhem os frutos do que plantaram. Persistiram, não perderam a fé e, o que é melhor, estão satisfeitos com as escolhas que fizeram. Quer melhor exemplo de vida? Pois é, eu espero que, quando eu tiver também 50 anos de Japão, possa contar histórias tão bonitas assim. Eu também. E essa música que vocês estão ouvindo ao fundo se chama My Bonnie e fazia muito sucesso na época. Nos momentos de recreação, os passageiros da 12ª viagem do Argentina Maru cantavam tanto a versão em japonês como a versão em inglês. E olhando as várias fotos sobre o navio, dá até para imaginar a cena, né? E olha, Sônia, o Sr. Wada, ele prometeu pra gente que vai continuar esse trabalho de registro histórico e a senhora Kiko, ela conta que existe um sentimento de fraternidade muito forte ainda entre os companheiros dessa viagem. Todos se sentem, né, de uma mesma família porque muitos laços, né, foram criados entre eles, né? Vamos torcer aí para que esse grupo continue se encontrando e, quem sabe, comemorando 60, 70, 80, 90 anos de Brasil, né? É verdade. Não perca o próximo ponto de encontro. O enfoque será o presente, com reportagens sobre os brasileiros que vivem no Japão. E você pode escrever pra gente, só que, detalhe, a nossa caixa postal no Brasil foi desativada. Então, se você quiser falar com a gente, pode entrar em contato por e-mail, pelo nosso site ou nosso endereço aqui do Japão, que é NHK, seção de português, Tóquio 150-8001, Japão. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sayonara! Here always make room for the sinner who's rested from the threat now.